Olá pessoal, tudo bem? Então eu sou a professora Maiara e a gente vai dar continuidade à fisiologia do sistema urinário, tá? Então, na aula de hoje a gente vai falar sobre o mecanismo de produção da urina, certo? Então, como principal objetivo da aula, vocês, no final da aula, precisam entender quais são esses principais mecanismos para a produção da urina, tá? Que são três: filtração, reabsorção, secreção e também excreção. São quatro, né, mecanismos. Esses mecanismos, eles acontecem lá no néfron, tá? Que a gente falou na aula passada sobre estruturas do néfron, né, estruturas do sistema renal em si. E então a gente vai ver quais são então os principais íons aí que estão relacionados com essa produção da urina, e também vamos ver os mecanismos tanto de concentração de urina quanto de diluição da urina e o controle neurohormonal, tá? Então, como principal função dos rins, tá, é constantemente filtrar esse sangue para colocar a casa em ordem, tá? Então, os rins filtram cerca de 120 a 180 litros de sangue todos os dias. Então, é uma alta demanda aí de sangue que é filtrado justamente para estar fazendo esse controle aí de íons, esse controle eletrolítico, né? Tão essencial para a manutenção do volume osmótico do nosso corpo. Por que isso é importante então, tá? Porque ao longo do dia a gente se alimenta, bebe água, né? Enfim, a gente tem uma ingestão aí, de ganho de água de 2,2 litros por dia, através de comidas e bebidas. Mais 0,3 litros de água metabólica, né? Que é a água, então, que é gerada aí no nosso sistema. Isso dá cerca de 2,5 litros de água por dia que a gente ganha, certo? E a gente perde água onde? A gente perde água através da pele, através dos pulmões, né? Pela troca aí dos gases e pelo suor, por exemplo, né? Então a gente tem uma perda de 0,9 litros por dia. A gente tem uma perda de 0,100, né, litros por dia através das fezes. E a gente tem uma perda aí de cerca de 1,5 litros por dia através da urina. Esse cálculo, se a gente for finalizar, a gente tem o total de zero de perda de água, né, excreção de água por dia. Então, lembrando, né, por que isso é importante, né, porque nós não podemos perder água por meio. A água é um recurso extremamente precioso e nós, como somos seres terrestres, vivemos aí em constante busca aí de água, né, desses recursos naturais. Então, a gente não pode correr o risco de perder nada de água, tá? Então, a gente tem três etapas principais da formação, quatro etapas para a formação da urina, tá? Que a última é a excreção. A primeira é a filtração glomerular, que a gente estudou a aula passada, um pouquinho, mas eu vou falar hoje novamente para vocês, tá? A gente tem a filtração glomerular, a reabsorção, tá, das substâncias, a secreção de substâncias, que vai ser então a eliminação, né, ativa de substâncias que não são mais úteis, e a gente tem a excreção, que então esses quatro componentes aí são os que formam a urina ao longo do néfron, tá? Então, a gente vai falar quais são os principais íons que são reabsorvidos, que são secretados e que são excretados, tá? Bem, aí para a gente começar a entender um pouquinho sobre a produção da urina, a gente precisa entender que se a gente está falando
de líquidos, a gente precisa ter a questão do gradiente de concentração, né? Que a gente fala sempre que a gente tem essa diferença aí dessas concentrações que vai gerar o gradiente eletroquímico. Então, o principal íon disparado, que controla todos os outros movimentos que vão acontecer ao longo do néfron para a produção da urina, é o sódio, tá? Então, o sódio, ele é um íon essencial, né, vital, e é ele que determina, basicamente, o que vai ser reabsorvido lá nos túbulos renais, tá? Nos túbulos dos néfrons. Então, aqui nessa figura a gente tem aqui, né, o filtrado é similar ao líquido intersticial. Nesse primeiro momento, então, a gente tem a filtração. A filtração, então, vai ser a passagem desse plasma, né, dessa filtração, desse líquido inicial, que vai, então, gerar, trazer para dentro desse túbulo aí vários ânions, né? Perceba então que aqui a gente está no túbulo do néfron, tá? A parte amarelinha aqui. E aí, aqui nós temos o líquido extracelular e aqui nós temos as células, como está representando aqui na figurinha, tá? Então, o sódio, ele é reabsorvido por transporte ativo, tá? Por quê? Porque aqui, no caso, ele tem mais do que no líquido extracelular, tá? Então, dentro do túbulo, né? Então, pensem que aqui a gente está falando do túbulo renal. Não tem a ver com as células de maneira geral. Aqui é totalmente diferente do que a gente está estudando, tá? É a filtração do sangue. Então, como que vem esses íons aí dentro do sangue para ser reabsorvido para a luz aqui do túbulo que a gente vai ter capilar aqui, tá? Então, só mostrando para vocês entenderem. Então, esse sódio ele vai gerar o gradiente eletroquímico que impulsiona a reabsorção de outros ânions, tá? Então, uma vez que acontece esse movimento, a água tende sempre a se mover em relação ao sódio, né? Então, a água sempre vai atrás do sódio. E a concentração de outros solutos aumenta à medida que o volume no lumen diminui, tá? Então, os solutos permeáveis são reabsorvidos por difusão. Então, o sódio é que vai ser, então, essa força motriz inicial que vai desencadear toda a passagem de outros íons, tá? E da água também. Então, essa figura é para registrar aí a importância, né, do sódio como princípios aí que determinam a reabsorção tubular, solutos, né, e da água. Bem, então, aqui a gente tem uma figura que vai mostrar a fração da filtração, ou seja, o volume que vai ser filtrado, tá? Então, a gente pensa que chega, né, via arteríola aferente, lá no nosso glomérulo. Então, aqui tem a cápsula de Bowman, aqui tem o glomérulo. Tá chegando na nossa arteríola aferente 100% de sangue, tá? No entanto, apenas 20% desse volume é filtrado e passa para o ducto. Os 80% vão sair via arteríola eferente para os capilares peritubulares, tá? Esses 20% que são filtrados, 19% é reabsorvido para os capilares peritubulares, tá? Então, lembra da reabsorção? É quando os íons que estão dentro do túbulo vão passar para o capilar peritubular, né? E apenas 1% desse volume é excretado, tá? Então, esse restante, né, ele vai voltar para a circulação sistêmica. Aí vocês devem ficar pensando, né? Então, por que já não se filtra apenas 1%, né, do volume total, já que só 1% vai ser excretado? Bem, porque isso não é vantajoso, né? Uma vez que
toda essa filtração ela é necessária para todas as várias funções que a gente viu lá na aula passada do rim, né? O rim é extremamente importante, então, ele produz vários hormônios para a produção para o balanço eletroquímico, então, tanto dos elétrons, dos eletrólitos, né, quanto do volume osmótico, e isso tudo precisa, então, dessa produção aí, dessa passagem do rim no néfron, tá? No rim e no néfron. Então, por isso, então, que não é possível nem vantajoso filtrar apenas esse 1% de sangue que é excretado, porque a gente não saberia aí qual é a condição do todo, né, desse filtrado que chega aí pela via arteriolar aferente, tá? Então, lembrando aí que o glomérulo é uma estrutura, então, de várias arteríolas aferentes que se enovelam, né, dobram, e é revestido pela cápsula de Bowman, tá? A cápsula glomerular, então, é o nome dado, então, tanto às arteríolas aferentes aqui do glomérulo, o corpúsculo renal é o nome dado tanto à cápsula do glomérulo, a cápsula glomerular, quanto do glomérulo em si, tá? Relembrando aí o que a gente havia falado na aula passada. Relembrando também a questão da importância das pressões, né, que ocorrem aí na cápsula de Bowman, no glomérulo, né, quando chega aí por arteríola aferente, tá? Então, a gente viu que essa pressão filtrante resultante, né, é de 10 milímetros de mercúrio, e que é essa pressão, então, que o volume do líquido que é filtrado para dentro da cápsula e vai para os túbulos é chamado de taxa de filtração glomerular. Então, essa taxa de filtração glomerular, ela pode se alterar, tá? Dependendo aí dos controles neurais, dos controles endócrinos. Então, a gente pode ter vasoconstrição, vasodilatação, que é quando comprime ou quando dilata a arteríola, e isso muda, então, o fluxo, né? Isso ou aumenta ou diminui o fluxo da corrente sanguínea, né? Do fluxo cardíaco. Bem, então, a primeira parte aí do túbulo contorcido proximal, na produção da urina concentrada, o que a gente tem? Então, a gente tem a filtração, né, que na verdade, então, é essa passagem desses 20%, 19%, 20%, né, desse filtrado para dentro aí do túbulo contorcido proximal. Só que esse filtrado tem várias coisas aí que a gente não quer colocar fora, né? Por exemplo, a glicose, aminoácido, vários íons importantes como sódio, potássio, bicarbonato, tá? Fosfato, cálcio, magnésio. Então, esses íons eles não podem ser excretados, eles precisam ser reabsorvidos, tá? Então, nessa primeira porção aí do lumen, é onde a gente vai ter a reabsorção de todos esses que eu acabei de falar, tá? E nós vamos ter também a secreção, ou seja, dos capilares peritubulares, né, que estão aqui, vamos ter a secreção, que é a passagem, então, do material que está dentro dos capilares para dentro do túbulo, tá? Então, quais são os principais aí componentes que são secretados? Os íons de hidrogênio, amônia, fármacos, xenobióticos, como um todo, né? Então, xenobióticos são aquelas partículas estranhas ao organismo, então, que são, então, secretados, são colocados para dentro aí do túbulo contorcido proximal, para que passe aí as outras porções tubulares e seja excretado no ducto coletor, tá? Então, lembrando, né, que esses capilares peritubulares são extremamente importantes, pois eles estão, como o próprio nome diz, peritubulares, nas voltas dos túbulos, né? E eles, então, estão sempre aí secretando componentes e ajudando a produção dessa urina aí, concentrada diluída,
como a gente vai ver posteriormente. Então, agora eu vou mostrar para vocês quais são os mecanismos os mecanismos fisiológicos, na verdade, né? Aí vão ser, então, como que o sódio vai atuar e os outros íons, como esses íons vão ser absorvidos, tá? Então, a gente tem aqui, estamos aonde agora? Estamos no túbulo proximal, seguida que passamos da filtração, tá? Então, eu vou mostrar para vocês o mecanismo, qual o mecanismo da reabsorção desses principais íons, certo? Então, o primeiro deles é o sódio, como eu mencionei. O sódio, então, tem um papel fundamental, pois a partir dele é que os outros componentes, os outros aminoácidos, glicoses e outros íons vão ser reabsorvidos aí para o líquido intersticial, tá? Lembrando que esse líquido intersticial vai ser o espacinho e em seguida a gente tem quem? O capilar, tá? Então, não vamos nos esquecer de que aqui a gente tem os nossos capilares peritubulares. Não está aparecendo, mas é o que acontece, tá? Então, aqui nós temos a luz do túbulo, né? Como está mostrando aqui na figurinha. O filtrado, né? Ele é similar ao líquido intersticial. Esse primeiro filtrado que vai passar aí para a primeira porção do túbulo proximal, tá? Ele é muito parecido com o plasma. Então, aí a gente tem o sódio, né, chegando em alta concentração aí nesse lúmen, tá? E o sódio dentro da célula tá com baixa concentração. Então, a gente tem a tendência desse sódio que está com alta concentração a entrar através de canais, tá? Então, aqui, ó, legenda proteínas de membrana, canais, a entrar aí para dentro da célula por transporte passivo, tá? Ou seja, transporte passivo não gasta energia, não gasta ATP. Então, a gente tem essa entrada aí do sódio, esse fluxo, que entra deliberadamente, né? Porque aqui está altamente concentrado, chega muito sódio aí nesse filtrado glomerular. Aí, o sódio não pode ficar aqui dentro. Por quê? Porque o sódio precisa ser reabsorvido. Novamente, sódio é um íon extremamente importante, ele não pode ser excretado. Se ele continuar aqui, ele vai passar por todo o caminho até ser excretado no ducto coletor. A gente não quer isso, tá? Então, aí a gente vai ter, então, o processo 2, que é o sódio é bombeado para fora da superfície basolateral da célula, né? Então, aqui está a superfície basolateral, através, então, de um transportador sódio-potássio ATPase, né? Que vai colocar contra um gradiente então, sódio para fora e potássio para dentro, tá? Então, aí aqui a gente tem a reabsorção do sódio, dessa maneira, então, que é reabsorvido o sódio, tá? Bem facinho. Como eu falei para vocês, o sódio, então, é o principal íon que vai estimular aí a passagem de todos os próximos íons, também muito importantes. O segundo íon, que é reabsorvido aqui na nossa sequência, né, é a glicose, tá? Então, como que a glicose ela vai entrar? Então, novamente, aqui a gente tem chegando muita glicose, né, nesse filtrado. E a gente não pode perder essa glicose. Então, através de um cotransporte, que a gente chama, tá? Sem gasto de energia, cotransporte, através de um transportador denominado SGLT, tá? Que é um transportador que aproveita aí a energia, o gradiente elétrico que foi movido do sódio para dentro do sódio de alta concentração para dentro do sódio com baixa concentração, aproveita aí esse mecanismo aí para entrar a glicose junto, tá? Então, a glicose, aqui eu acho que eu falei uma coisa equivocada antes, pessoal. A glicose dentro da célula, ela é mais alta do que fora, tá? Porque
a célula está o tempo inteiro consumindo glicose justamente até nos seus processos de energia, né? Gasto de energia e tudo mais. Produção de ATP e tal. Então, essa glicose, quando ela chega, ela está menos concentrada do que dentro da célula, tá? Então, por isso que precisa a glicose entra, né, por cotransporte dependente de sódio, que a gente chama, tá? O sódio se move a favor do seu gradiente eletroquímico, usando a proteína SGLT, que puxa a glicose para dentro da célula contra o seu gradiente de concentração, tá? Aí, depois do processo 2, a glicose se difunde para fora da superfície basolateral, usando a proteína GLUT, tá? Então, aqui, ó, percebam que esse processo, ele não gasta energia, tá? Porque aqui a gente tem mais glicose do que aqui. Então, essa glicose vai ser reabsorvida para os capilares peritubulares, tá? Que estão aí conectadinhos aí já no processo de filtração, né? Como está mostrando aqui, inicia esse processo de filtração, 20% desse fluido passa então para os ductos. Aqui nós já temos todos esses capilares que estão pertinho para reabsorver estes íons que são bem importantes, tá? E o sódio, ele é bombeado para fora, então, né, da célula, via sódio, potássio, ATPase, que é o que eu já havia mostrado anteriormente aqui para vocês, tá? Bem, nós temos outro íon aí que é importante, que é a ureia, tá? A ureia, então, é um metabólito que é importante e ela também utiliza esse gradiente que está sendo produzido aí via o sódio, né? Então, a gente tem não é a reabsorção de sódio, reabsorção da glicose. Então, esse gradiente que está sendo reabsorvido aí, ele também é utilizado para a reabsorção da ureia, porque a ureia, metade dela é reabsorvida e metade dela é excretada, tá? Então, a ureia, ela é um íon, então, importante para... Não é um íon, ela é uma proteína importante para ajudar no processo de concentração da urina, tá? Que a gente vê depois. Então, o que acontece? Essa ureia, ela é formada a partir do metabolismo de nitrogênio, é filtrada, né, pelo glomérulo e reabsorvida passivamente pelo túbulo proximal, tá? A concentração da ureia aumenta junto com a absorção de água e retorna ao lúmen por transporte a favor do seu gradiente de concentração para o interstício e vasos retos, sendo excretada pelo ducto coletor junto com os ácidos e sais. Então, como eu falei, metade dessa ureia ela é excretada, né? Ou seja, ela sai lá na urina, e metade não. O acúmulo da ureia no interstício tubular contribui para a pressão osmótica, sendo um componente importante na regulação renal do equilíbrio hídrico, tá? Então, essa concentração osmótica, da pressão osmótica, a gente já vai falar daqui a pouquinho, tá? Mas desde já, então, eu já antecipo, né, a importância dessa ureia para fazer com que essa pressão que vai, quanto menos água tem, mais pressão fica nesse sistema. Então, por causa, né, então, de toda a questão osmótica, se eu tenho mais eletrólitos, né, nesse meu líquido extracelular aqui, se eu tenho mais eletrólitos, a tendência, então, é sair mais água, né, para concentrar o que tá aqui dentro desse túbulo. Então, nos próximos slides a gente fala um pouquinho melhor disso. Outro íon aí que é bastante importante, que está relacionado aí com a questão do pH, do equilíbrio, então, do equilíbrio de pH, né, do nosso metabolismo, é o bicarbonato, né? Então, o bicarbonato é outro íon que não pode ser perdido, né, digamos assim. Então, como que ocorre o mecanismo para reabsorver esse bicarbonato, tá? Então,
novamente lá, né? A gente tem a reabsorção, lembrando aqui, ó, a gente tá no túbulo, essa figurinha é bem mais completa que aquela que eu estava mostrando antes para vocês aqui, né? Essa figurinha aqui eu tirei de um livro, um livro de inglês, né? Que geralmente as figuras são mais completas. Então, olha só, aqui a gente tem o filtrado, tá? Que é o líquido, então, que está dentro do túbulo, tá? Aqui nós vamos ter as células, percebam até a própria morfologia dessa célula. Por que essa célula tem essas microvilosidades aqui? Né? Qual a importância das microvilosidades? Lembram? Aqui nós vamos ter o fluido intersticial, né, que é esse líquido extracelular, e aqui a gente vai ter o capilar peritubular, tá? Então, começando pelo passo 1, né? Aqui, tá? Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter a entrada de sódio, tá? E essa entrada de sódio, ela também ocorre a saída de hidrogênio, tá? Então, uma vez que ocorre a absorção, a reabsorção desse sódio, ocorre a excreção, desculpem, a secreção desses íons hidrogênio, tá? Então, isso acontece porque existe um transportador sódio e potássio e não gasta energia, certo? Isso é, então, um cotransporte que a gente chama. Aí, o que acontece? Esse hidrogênio, tá? Que vai sair por conta aí do cotransporte com o sódio, ele vai se ligar a quem? Ao bicarbonato, que está chegando aí, né, nesse filtrado, que é o que a gente não pode perder, tá? Esse bicarbonato, ele vai se ligar com o hidrogênio, tá? E vai formar o ácido carbônico, aqui que está no processo 2, tá? H2CO3, é o ácido carbônico. Esse ácido carbônico, para ele entrar, para o bicarbonato entrar para dentro da célula, então, ele precisa se ligar ao hidrogênio, forma um ácido carbônico. Esse ácido carbônico, ele é convertido por essa enzima, que é super importante, que é a anidrase carbônica, tá? A anidrase carbônica, então, converte o ácido carbônico que se formou aqui pelo bicarbonato e pelo hidrogênio em água e CO2. E aí, através desses dois componentes, que é a água e o CO2, eles entram passivamente, ou seja, sem gasto de energia para dentro da célula, tá? Então, uma vez que está dentro da célula, a água e o CO2, novamente pela anidrase carbônica, faz o quê? Pega e dissocia, forma novamente, né, o ácido carbônico, e depois ocorre a dissociação em bicarbonato e hidrogênio, que vai voltar novamente para fazer o processo aí, esse processo de formação de ácido carbônico, para que o bicarbonato possa, para que o bicarbonato possa entrar, né, para dentro do citosol da célula do túbulo proximal, né, e aí esse bicarbonato sai, né, sem gasto de energia, para dentro, então, dos capilares peritubulares, tá? Então, é assim que ocorre o mecanismo de reabsorção do bicarbonato. Aqui, então, tá, na verdade, eu antecipei, né, a explicação no slide anterior, mas eu acho que vocês entenderam. E aqui é a reabsorção da água, né? Então, o que acontece? A água, ela sempre vai para onde? Para onde tem mais soluto, né? E o que acontece? Se observou, então, que nos túbulos existe um canal que torna, então, esses túbulos com maior capacidade de absorver água, tá? Que são as aquaporinas, tá? Então, essas aquaporinas são canais que existem aí na ponta desse epitélio que fazem com que essa água possa passar livremente pelos túbulos, tá? E ir para o capilar peritubular, ok? Essa água também pode passar via transporte paracelular no meio dessas células.
Ok, gente, então assim, isso que eu expliquei para vocês são os processos de reabsorção, tá? Então a gente viu a reabsorção do sódio, a reabsorção da glicose, da ureia, do bicarbonato e da água, tá? Que são, então, esses principais íons, né? Essas principais moléculas que são absorvidas aí no túbulo contorcido proximal, seguidinha que sai da filtração lá do glomérulo, tá? Entra na cápsula, entra nos túbulos. A secreção, então, ela, em geral, né, ela acontece simultaneamente com a reabsorção, né? Então, uma vez que acontece a reabsorção, vai estar acontecendo a secreção de alguns componentes, então, que o corpo não precisa, tá? Então, como eu falei aqui, deixa eu mostrar aqui onde eu falei para vocês. Ó, então, aqui, por exemplo, a gente tem a reabsorção do sódio e já tem a secreção automática do hidrogênio, tá? Então, é através dessa maneira que vai acontecer a maioria, então, da secreção íons, então, que vão estar dentro do túbulo, né, para dentro, então, do filtrado, certo? Aqui eu dei um exemplo, né, mas, na verdade, a secreção é esses íons, essas moléculas, esses xenobióticos, os fármacos, que vão sair do capilar peritubular para dentro do filtrado, tá? Que é, então, e a gente tem esse processo de secreção aí, tanto aqui na parte do filtrado, desculpa, na parte do túbulo contorcido proximal, quanto na parte do túbulo contorcido distal, quanto na parte do ducto coletor, tá? Que é a saída aí, propriamente dito, a parte de excreção, né? Que vai sair, então, o que a gente realmente não aproveitou, tá? Então, a gente falou dessa figurinha também, mostrei para vocês semana passada, na aula passada, né? Então, o que vai ser excretado, né? É a quantidade do que é filtrado menos a quantidade do que é reabsorvido, mais a quantidade que é secretado. Isso vai nos gerar uma excreção, tá? Bem, aí a gente entra na questão da produção da urina concentrada e da urina diluída, tá? Então, essa parte é bem importante. E essa parte vocês precisam prestar bastante atenção, tá? Para poder entender, assim, eu vou tentar explicar para vocês o mecanismo de uma maneira mais simples possível, tá? Então, lembrem sempre de ler no livro, tá? Então, para esse capítulo, para essa aula de hoje, eu usei o capítulo de Fisiologia Humana Abordagem Integrada da DI, tá? Então, podem perceber que até as imagens são delas. Então, o capítulo que eu usei, vou colocar depois para vocês, mas foi o capítulo... Ai, não tô achando. Aqui. Esse capítulo foi o capítulo 20, tá? Que é o equilíbrio hídrico e eletrolítico, tá? Então, no capítulo 19 vai ter toda essa questão da reabsorção e da secreção e da excreção, tá? E nesse capítulo 20 vai ter, então, a concentração da formação da urina concentrada ou diluída, beleza? Então, vamos lá. Primeiro a gente precisa relembrar aí o que é a osmolaridade, antes de entrar nesse processo de concentração ou não da urina, tá? Então, a osmolaridade é nada mais do que a gente saber aí, né? A quantidade de soluto e de solvente que existe dentro aí de um fluido, dentro de um túbulo, certo? Então, essa osmolaridade, ela é medida, então, tanto pela quantidade de soluto, né? Que são os íons, os açúcares, enfim, as proteínas,
quanto pelo solvente, quantidade de a mais ou a menos que tem de solvente, tá? Então, percebam aqui, ó, quando uma das alterações, né, nessa osmolaridade é retirando o solvente, ou seja, retirando a água. Então, uma vez que a gente retira a água, a gente aumenta essa pressão osmótica, tá? Aumenta a pressão osmótica. Aqui também, para ilustrar, a gente tem, ó, aqui a gente tem o A água e B, as moléculas dos seus solutos, né? Então, aqui a gente tem mais soluto do que água, aqui a gente tem mais água. Uma vez que eu uma vez que eu exerço uma pressão, uma força, o que vai acontecer? Essas moléculas vão passar, essas moléculas de água vão passar aí, então, para se dissolver através do soluto. Lembrando que a gente já tem, né, a questão da osmose, que é a passagem, então, a tendência do equilíbrio, então, de uma solução, né? Então, a gente tem a questão hiposmótica, que é quando temos a mesma quantidade de soluto e solvente em duas situações. A gente tem uma solução hiperosmótica, quando eu tenho mais concentrado, eu tenho mais solutos, digamos, fora, né, de uma situação do que dentro. Por exemplo, aqui eu tenho uma concentração hiperosmótica, então eu tenho mais soluto do que água. E aqui eu diria que eu tenho uma solução hiposmótica, porque está em equilíbrio, isosmótica. E hipoosmótica seria se eu tivesse aqui mais água do que soluto, tá? Então, esses são os movimentos da água, hiperosmótico, isosmótico e hiposmótico, tá? Para lembrar. Então, quando retira solvente, eu aumento a pressão. Quanto mais eu perco água, mais concentrado vai ficar uma solução. Por que isso é importante a gente relembrar? Porque é através disso que vai acontecer todo esse processo aí da formação da urina. É através dessa estratégia que aconteceu aí a evolução para a produção da urina concentrada ou diluída. Isso é extremamente importante, tá? Então, a gente tem a região do córtex e a região da medula. O que a gente vê é que no córtex, né, aqui, o túbulo proximal, ele tem uma concentração osmótica muito parecido do fluido aí que tá chegando desse filtrado, né? Então, essa concentração é 300 miliosmose e não é alterado nessa primeira porção. No entanto, quanto mais a gente chega a fundo dessa medula, tá? Então, a gente está chegando aí na parte da medula do rim. Lembram lá da aula passada que a gente viu córtex e medula? Quanto mais fundo a gente vai, quanto mais perde-se água, mais concentrado vai ficar esse fluido, tá? Que está aí dentro do nosso túbulo. Então, essa maneira de concentrar esse fluido, no caso, né, esse equilíbrio, a pressão osmótica, né, é muito importante, porque é ele que vai, então, fazer com que ocorra a produção aqui final, tanto de uma urina diluída, que seria em torno de 50 miliosmoses, como uma urina concentrada, que seria, então, até a 1.200 miliosmoses, tá? Bem, então, iniciando aí para a gente refletir. Para produzir uma urina diluída, o rim precisa reabsorver solutos para o túbulo distal, tá? Então, aqui a gente está no túbulo distal. Então, uma vez que ele reabsorve solutos, a água tende a entrar, né? E diluir, então, essa urina. Então, digamos, a urina aqui, né? Chega aqui, a gente, então, precisa deixar reabsorver esses solutos para que para o túbulo distal ou para o túbulo coletor, sem permitir que a água saia, para poder, então,
produzir uma urina diluída, tá? Porque se a água sair, a gente vai ter uma urina concentrada. Para produzir uma urina concentrada, o néfron precisa ser capaz de reabsorver água, né? Reabsorver água, mas deixar os solutos no lúmen do túbulo. Ou seja, os solutos precisam estar aqui e a água precisa estar aqui, digamos, né? Só que isso gera um problema, né? Por quê? Porque, mecanisticamente, parece simples produzir um epitélio que transporta solutos e é impermeável à água. Remove-se os canais de água, né? Então, a gente tem, como eu falei para vocês, os canais de aquaporina, né? Então, uma vez, então, que eu quero produzir uma urina diluída, eu simplesmente travo aí os canais de água e esse epitélio vai transportar, então, os solutos, no caso, né, e aí vai ser impermeável à água para a produção, então, dessa urina diluída. Só que como o rim pode absorver água sem antes absorver o soluto? Porque pensem, né? A gente sempre tem a tendência do soluto entrar, né? O sal, por exemplo, entrar para a água ir atrás. Como eu posso primeiro absorver a água para depois, né, ter o soluto? É um mecanismo, a princípio, né, que foi bastante, assim, criterioso, né, através dos pesquisadores, porque eles achavam que tinha canais que transportavam a água via transporte ativo. Depois que eles foram pesquisar através de micropulsão, né, diretamente no fluido aí dos rins, que eles foram descobrir que existia, então, essas aquaporinas, tá? Então, como que acontece esse mecanismo aí para a produção dessa urina concentrada ou diluída? Então, o passo 1, a estratégia 1, é que essa osmolaridade, ela aumenta em direção à medula, tá? Então, conforme a gente vai ter aí a alça de Henle e o ducto coletor, que principalmente estão onde? Na porção da medula, né? Então, a gente vai ter essa alça contribuindo aí extremamente para essa concentração da urina ou diluição. Por quê? Porque aqui no ramo da alça descendente tem vários canais para água, né? Então, o que acontece? A água ela é reabsorvida, então ela vai passar aí para esse fluido intersticial, tá? Então, vai sair bastante água, porque é permeável à água. No entanto, quando sobe aqui, né, o fluido está passando e ele vai subir aí no ramo ascendente da alça de Henle, a gente vai ter, então, essa porção toda aí sendo impermeável à água, tá? Então, é impermeável à água e aí, além de ser impermeável à água, acontece uma outra questão aqui, que é as células vão fazer o quê? Vão colocar para fora, ou seja, para o meio extracelular, muitos íons, que é o sódio, o cloro e o potássio, tá? Então, vai acontecer a reabsorção de muitos íons, e esses íons que vão estar aqui, eles vão estar concentrando essa urina, tá? Fazendo, então, essa urina ficar mais concentrado aqui, tá? Tem uma outra questão que a gente já vai falar, tá? Que é a questão dos capilares peritubulares e do mecanismo contracorrente, que é a segunda questão aí que faz essa urina ser produzida, tá? Então, percebam que uma vez que esse fluido está saindo, ele está menos concentrado do que quando ele chega, tá? Então, por que ele está menos concentrado? Porque aqui sai água e aqui não sai água e sai íons,
tá? Então, quando esse fluido, essa urina que está sendo produzida, ela chega no túbulo distal, ela chega com uma pressão aí de 100 miliosmoles. E aí ela vai, então, para o ducto coletor. E aí ela vai para o ducto coletor e aí vai depender de hormônios e de neurohormônios, né? Para ver se a gente vai ter, então, a saída de sódio, desculpa, a saída de água, ou vai manter aí essa urina diluída, tá? Se manter assim, a urina tá diluída, ela vai ser excretada baixinho. Se a gente tem a presença de outros hormônios, a gente vai ter então a abertura de vários canais aí de aquaporinas que vão sair, que vai fazer com que saia a água e produza uma urina concentrada de 1.200 miliosmoles, tá? Então, por exemplo, a remoção do excesso de água se chama diurese, né? E aí a gente tem vários diuréticos que são utilizados aí ao longo do néfron, em vários mecanismos de ação, tá? E esses diuréticos, então, eles em geral, né, eles vão fazer o quê? Favorecer a eliminação do sódio, porque o sódio em excesso ele pode, né, estar sendo responsável pela produção de pressão arterial alta, né, insuficiência cardíaca e insuficiência renal. Então, tem vários tipos de diuréticos e cada um deles pode atuar em uma determinada parte específica aí do néfron, tá? Então, por exemplo, ele pode aumentar a excreção de água, ele pode estar aumentando aqui no ducto coletor, né, a excreção de sódio, aumentando a retenção de potássio para ajudar então essa saída, essa concentração, né, da urina para sair então esse excesso de sódio, tá? E aí entra a segunda questão que eu falei para vocês do mecanismo contracorrente, tá? Então, na verdade é tudo junto, né, gente? Então aqui, ó, a gente tem esses componentes aí que são extremamente importantes, que é essa questão da osmolaridade em direção à medula, né, que aumenta. A questão da alça de descendente, que ela é permeável à água, e a ascendente é impermeável à água, e ainda faz, né, transporta para fora, então, o sódio, cloro e o potássio, né. E a outra questão, que atua aí concomitante, é o mecanismo multiplicador contra a corrente, tá? Bom, então, para tentar explicar, digamos, de uma maneira mais fácil, a gente utiliza essa explicação aqui, que é o transporte de calor por contracorrente. Então, aqui a gente tem a situação A e a situação B, tá? Os animais, muitos dos animais utilizam dessa estratégia que eu vou explicar, né, que é o mecanismo multiplicador contra corrente, para a questão da produção do calor, para, como é que se fala, reter o calor no corpo, tá? Então, olha só, aqui então a gente tem a situação A. Se os vasos sanguíneos não estão próximos um do outro, o calor é dissipado para o meio externo. Então, aqui a gente tem o sangue quente chegando, né? E o sangue frio, no caso, saindo. E aqui nós temos o membro. Então, temos aí, por exemplo, a asa de um passarinho. Temos um membro aí de voo, né? Por exemplo. Ou um membro posterior, né? O que acontece? Esse calor, se esses vasos eles não estão próximos, esse calor que vai chegar, ele vai ser dissipado, ou seja, ele vai ser perdido para o meio externo. E isso não é vantajoso para o organismo, porque produção de calor é produção de gasto de energia. Então, se eu tenho produção de gasto de energia para produzir calor, eu estou perdendo aí metabólitos, né? Íons, enfim. Isso não é vantajoso para o organismo, tá? Então, uma situação que evoluiu aí, né? Em todos os organismos vertebrados aparece esse mecanismo, que é o mecanismo multiplicador contracorrente,
a gente tem a troca de calor por contracorrente, permite que o sangue quente, que entra no membro, transfira calor diretamente para o sangue, que flui de volta para o corpo, tá? Então, aqui a gente tem esses capilares próximos, tá? E aqui nós temos, então, a passagem desse calor de maneira, então, contracorrente, tá? Ó. E uma vez que eles chegam aqui, essa perda de calor, ela é minimizada em relação a essa, né? Então, perde pouco calor, porque esse sangue quente, ele está sendo dissipado para o sangue, no caso, que está voltando para o sistema, está voltando para o corpo, tá? Então, mais ou menos assim, é o que acontece no sistema contracorrente urinário, tá? É mais ou menos dessa maneira que acontece a questão da produção da urina concentrada. Então, pensem que aqui nós temos os capilares peritubulares e aqui nós vamos ter os ductos coletores. Vamos lá. Aqui é um exemplo, né, que eu achei na internet que eu achei bem legal. Então, olha só. Aqui a gente tem os túbulos, né? Então, a gente tem, tentando exemplificar aí também o efeito multiplicador contracorrente. Então, aqui a gente tem 100 euros ou 200 mil osmoses. Então, a cada 100 euros, a gente tem de 200 e 200, né? Que é o que acontece, então, nessa pressão osmótica lá do córtex para a medula, como se estivesse representando aqui. Aí, aqui, né, a pessoa colocou, põe a turma para correr. Então, quem chegar primeiro na parte aqui, quem correr mais, ganha mais dinheiro, né? Então, quanto mais longo, né, for o percurso que as pessoas vão fazer, no caso, né, mais ricos eles vão ficar, tá? Então, quanto mais longo o percurso, que seria a alça, né, a alça de Henle, mais ricos ou mais concentrados eles vão ficar. Se correm muito, que é o aumento do fluxo, parte da capacidade de enriquecer, de concentrar, é perdida. Então, se esse fluido, então, né, acontece, volta de maneira rápida demais, né, essa capacidade de ganhar o dinheiro ou de concentrar a urina, ela é perdida, tá? Então, eu achei uma maneira, assim, um pouco didática, né, de mostrar. Então, quanto mais a gente chega no fundo da alça, mais concentrado está essa urina, tá? Então, lembrando que a concentração da urina, ela acontece na medula. Aqui, olha só, aqui está a alça de Henle e aqui está quem? Os ductos, tá? E a porção distal vai estar logo aqui, tá? Na saída, então, conectando aí aos ductos. E aí, esse ducto vai cair onde? Na pelve. Na pelve vai cair lá nos ureteres, na bexiga e na uretra, só para a gente relembrar, tá? Então, esse mecanismo contracorrente é esse mecanismo que vai acontecer contra esse gradiente do túbulo que está aqui, tá? Então, por exemplo, o sangue dos vasos retos ganha sódio, né? Aqui, ó, dos túbulos. Porque lembra do que eu falei nesse slide aqui, anterior? Ó, aqui é permeável e aqui é permeável. Então, aqui é permeável, aqui é impermeável, tá? Então, é impermeável a entrada de água, mas sai soluto, tá? Então, vai sair sódio, cloro e potássio. Essa saída aqui, o sangue nos vasos retos ganha sódio e perde água, enquanto que desce para a medula, tá? Então, percebam que aqui tá 300, 600, 900, 1.200, né? E aqui a gente tá ao contrário, a gente tá, enquanto que aqui tá ganhando, aqui a gente tá perdendo. Esse mecanismo contracorrente
favorece essas trocas de sódio, né, e de água aqui para o meio extracelular, né, que é o que vai fazer, quando chegar no túbulo contorcido proximal, essa pressão osmótica está baixa, tá? Baixa. E aí vai sair lá pelo ducto coletor. 2. Os vasos, o sangue nos vasos retos perde sódio e ganha água, ó. Então, aqui a gente vai perder sódio e ganhar água. A água aqui é impermeável, desculpa, é permeável à água, tá? E não ganha muito desses íons aqui. Quem vai ganhar os íons vão ser essa região aqui. Então, esse fluido aqui, ele está todo conectado, né? E ganha água à medida que sobe o córtex renal. Isso preserva o gradiente de concentração na medula renal. Tá, gente? Então, esse tema é um pouquinho, assim, complexo, mas, na verdade, se a gente, né, entender esse fluxo contracorrente, que ele vai acontecer tanto, primeiro, pela própria questão morfológica da alça de Henle, tá? Segundo, pela questão dessa pressão osmótica. Essa pressão osmótica, ela é garantida por conta desses capilares peritubulares e desse mecanismo contracorrente que vai acontecer aí ao longo do túbulo, tá? Porque é essencial essa diferença de concentração osmótica para que no túbulo, quando chega na porção distal, essa pressão osmótica esteja baixa, tá? Esteja menos concentrada do que aqui. Percebam, lembra que a gente falou lá na slide anterior? Quanto mais soluto, mais pressão eu tenho, né? Porque eu tenho menos água aqui. Então, eu estou mais concentrado. Quanto mais fluido, quanto mais água, menos concentrado eu estou, tá? Aqui uma outra figurinha, tá? Para mostrar isso. Olha só aqui, ó. Então, aqui mostra a gente, né? O capilar peritubular e aqui o túbulo, tá? A alça de Henle. Então, o filtrado entra no ramo descendente, torna-se progressivamente mais concentrado à medida que vai perdendo água. Então, ó, quem é que está recebendo água? Lembra, aqui essa parte é permeável à saída de água, então vai perdendo água. Vai perdendo água, vai concentrando esse fluido aqui, tá? O sangue nos vasos retos remove a água que deixa a alça de Henle, tá? Então, aqui tá saindo água e esse sangue tá pegando água, porque a gente não quer perder água. Se é uma urina, então, concentrada ou diluída, tá? Então, aqui a gente vai ter o ramo ascendente, ó, ramo ascendente, bombeando sódio, potássio e cloro para fora. E olha ali, essa figurinha aqui mostra que está bloqueado a saída de água. Então, quanto mais que coloca para fora e a água não consegue entrar, então esse é o mecanismo que faz, que é super importante, então, para fazer com que dilua-se a urina. Porque aqui está esse fluido osmótico, tá? A 100, vai chegar lá no túbulo distal a 100 e no ducto coletor, então, para ser removido. Então, percebam aqui essa figurinha que vai mostrar lá na célula. Então, aqui a gente tem o quê? O túbulo, tá? Contorcido. Não, o túbulo em si, né? A alça de Henle, tá? Então, a gente tem aí 1.200, ó, a gente tem aqui 1.200 miliosmótico entrando na alça de Henle ascendente, então essa concentração aqui. Quando chega aqui, né, quando começa a ascender esse fluido, a subir esse fluido, a gente tem o quê? Esses sódio, potássio e cloro reabsorvendo, colocando então para fora aqui, para dentro, no caso da célula, né,
para dentro da célula não, saindo, né, para o líquido intersticial aqui, ó, esses íons, certo? Esses íons saindo e a água não podendo sair, porque pensem, se os íons estão saindo, a água estaria indo para atrás dos íons, né? Principalmente do sódio. Então, uma vez que ocorre esse bloqueio aí dessa saída de água, a gente tem aqui na situação 4, 100 miliosmoses saindo da alce. Então, é dessa maneira que a gente produz uma urina diluída, tá? Aí, para finalizar, falando aí, né, brevemente do controle neuroendócrino, a gente tem lá na neurohipófise a secreção do ADH, que é então um hormônio que se chama um hormônio antidiurético ou vasopressina. E aí é esse hormônio que vai lá na medula, né, vai lá nos néfrons, reabsorver a água, tá? Então aqui a gente tem uma figurinha também lá da Silverstone que mostra esse hormônio, o que ele faz. Então, o ADH e a vasopressina é a mesma coisa, é o mesmo nome, tá? Então, na presença de níveis máximos de vasopressina, os ductos coletores são permeáveis à água, ou seja, né, eles deixam a água sair, certo? A água sai por osmose e é removida pelos vasos retos, que estão aqui, né? A urina é concentrada, tá? Então, quanto mais vai sair olha aqui, ó. Aqui a gente tem o caso. Então, do ducto coletor, né? E dessa porção do túbulo contorcido distal, que está chegando aí 100 miliosmose, esse volume, tá? E aí aqui a gente tem a vasopressina, vai fazer o quê? A saída de água. Como que ela faz a saída? Porque ela coloca aqui várias aquaporinas, que são esses canais de saída de água, tá? Então, sai água, urina concentrada, tá? E na ausência da vasopressina, ou né, do ADH, o ducto coletor é impermeável à água e a urina, então, sai diluída. Então, da mesma maneira que ela chegou no túbulo contorcido distal, ela é diluída, ela já está diluída, né, pelo próprio processo que eu expliquei anteriormente, e aí ocorre, então, a impermeabilidade da saída da água, e aí a gente tem essa urina diluída, tá? Então, a aquaporina, ela é super importante e a vasopressina causa a inserção dos poros dessa aquaporina, tá? Então, a vasopressina, que é um outro hormônio, ele vai se ligar, então, nos receptores, que vai aumentar, vai fazer um processo de sinalização, né, de transdução de sinal, que vai fazer com que ocorra a produção de aquaporina, e essas aquaporinas, então, elas vão estar aí no ducto, ou aumentando ou diminuindo a quantidade de água que vai ser reabsorvida. No caso, né, se a gente tem muitas aquasporinas, a gente vai ter então a saída de água para o fluido aqui, né, para os vasos retos, e aí a gente vai ter uma urina concentrada. Se a gente não tem o ADH ou a vasopressina, né, são a mesma coisa, se a gente não tem esse hormônio aí, a gente não tem essa produção aí dessa aquaporina, então a gente tem a urina concentrada, diluída, desculpa, tá? Então, gente, essa aula, então, como um resumo, né, a gente viu que para a produção da urina a gente tem quatro etapas, que é a filtração glomerular, que é essa primeira parte aqui, filtração glomerular. Depois a gente vai ter a reabsorção de água, glicose, bicarbonato, ureia, entre outros. Então, vai sair aí do túbulo para o capilar esses íons aí que a gente não quer
perder, então eles vão voltar para o sistema, tá? Depois a gente tem a secreção, que seria o terceiro processo aí. Nós vamos ter a secreção de amônia, a secreção de creatinina, de medicamentos, de hidrogênio, tá? E a gente vai ter a excreção, que é o produto final, então, dessa urina, tá? A gente viu que para produzir uma urina concentrada, a gente precisa de, primeiro fator, uma alça de Henle descendente, que é permeável à saída de água, uma alça de Henle ascendente, que é impermeável à saída de água, tá? Esse é o primeiro fator. O segundo fator, a gente viu que é necessário que através dessa impermeabilidade, permeabilidade e impermeabilidade, a gente tem a produção, então, de uma concentração em relação à medula, ou seja, quanto mais fundo na medula, mais concentrado fica, tá? Então, a gente viu que essa osmolaridade, ela é importante para esse fluxo, tá? Desse mecanismo. E o terceiro, que é esse mecanismo multiplicador contra a corrente, tá? Que na verdade é todo esse mecanismo que está acontecendo aí, através dos capilares os capilares peritubulares e dos vasos e do túbulo, né? Dos túbulos renais, aqui representado pela alça de Henle, a gente viu então que esse mecanismo contra a corrente, ele é extremamente importante, né? Porque a gente tem uma diferença de pressão aqui, de concentração osmótica, e isso é essencial para reabsorver tanto água e solutos, né? E não perder nada para o sistema, certo? Então, uma vez aqui que a gente tem uma concentração dessa alça de Henle, a gente tem aqui no vaso reto, uma diluição, então, em relação a esse vaso, a esse túbulo, tá? E aqui também, a gente tem, então, uma concentração que vai aumentando, né? Mas isso tem uma leve diferença com esses túbulos que passam aqui. Então, a gente tem essa impermeabilidade, né? A água e essa reabsorção aí desses solutos vai auxiliando nesse mecanismo contra a corrente para a produção tanto de uma urina diluída, que é o que vai chegar aqui a 100 miliosmose, se então tiver a ação da vasopressina, né? Ou seja, se tiver ausência da vasopressina, a gente vai ter uma urina diluída. Se a gente tiver a presença da vasopressina, a gente vai ter, então, a produção aí de aquaporinas, que vai liberar essa água para os capilares peritubulares, né, vasos retos, e a gente vai ter a produção de uma urina concentrada. Tá, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, mandem suas dúvidas, façam seus comentários, tá bem? Obrigada e um beijo a todos, até mais.